Alves, apelado Banco C6 Consignado S.A. O advogado é o doutor João Gomes. Doutor João Gomes. Ah, está online, é? Mas... Bom dia, excelência. Isso. É Pernambuco, é. Então, nesse caso, com a palavra eminente relatora. Doutor João, o senhor dispensa a sustentação ou dispensa o relatório? Dispenso sim, excelência. Então, o senhor tem a palavra para a sua sustentação em prazo regulamentar. Agradeço, excelência. Eu gostaria, primeiramente, de cumprimentar todos os nobres desembargadores e julgadores desta causa, também os demais advogados presentes na tribuna e também os serventuários de justiça. Trata-se de um caso simples, então serei breve. No primeiro grau, foi declarada improcedência pela regularidade contratual. Por já entender, inclusive, o posicionamento da Câmara, vou tentar ser breve nessa situação da regularidade contratual, porque esse caso tem uma especificidade. Geralmente, inclusive, em outros julgamentos, já percebi que a Câmara opta pela realização da perícia grafotécnica, mas gostaria de pontuar o porquê, nesse caso, não é nem necessária essa prova para atestar a regularidade em si. Quanto ao cumprimento do ônus probatório por se tratar de uma relação de consumo, o banco trouxe aos autos o contrato devidamente assinado, comprovante de transferência do empréstimo, que demonstra que a parte autora recebeu o valor do empréstimo, também documento da parte autora trazido aos autos, o que comprova a regularidade da contratação, e nesse sentido foi a sentença de primeiro grau, sendo declarada a regularidade contratual justamente pelo banco ter trazido aos autos esses documentos. Contudo, excelência, e também desembargadora Fátima, que é a doutora relatora do caso, na contestação o banco já trazia uma falta de interesse de agir da parte autora. E, mesmo que o juiz de primeiro grau ele tenha tido um entendimento favorável ao banco, que foi a regularidade contratual, ele não entendeu um ponto com toda a vênia. O juiz de primeiro grau, ao julgar, ao fundamentar especificamente essa preliminar trazida pelo banco, ele se confundiu dizendo que seria uma falta de interesse de agir pela falta de requerimento administrativo prévio. E, de forma alguma, o banco alegou isso. Na verdade, o banco alegou o contrário. O que aconteceu nesse caso dos autos, e por isso até falo não sei exatamente o voto preliminar dos senhores, mas da falta de necessidade de uma perícia grafotécnica nesse caso, que a parte autora até pede, é que, na verdade, ocorreu a perda do objeto nesse caso. A parte autora já havia entrado em contato com o banco administrativamente para que fosse sanado o empréstimo, alegando que não teria interesse de contratar, e o banco, por mera liberalidade, aceitou essa alegação. Então, o caso já foi resolvido administrativamente. Em contestação, isso é trazido, e também o banco ainda reitera esses fatos nos autos em petições nas páginas 95 a 99, trazendo a prova de que esse caso, o contrato do caso de empréstimo consignado foi liquidado em 18 de fevereiro de 2021. Em 18 de fevereiro de 2021, a parte autora, antes disso, entrou em contato com o banco, administrativamente foi resolvido. E como é que funciona essa operação? A parte autora, quando demonstra esse desinteresse, o banco envia um boleto, certo? Um boleto do C6,
consignado, a parte autora paga, a parte cliente, na verdade, até porque não existia uma ação ainda, ela paga esse boleto e o contrato, então, é liquidado. Se, porventura, tiver havido alguma cobrança do empréstimo, que, no caso, era regular, aquela cobrança ela é estornada diretamente para a conta da autora. A mesma conta que ela recebeu o valor do empréstimo, que inclusive ela não nega que tenha recebido, é, é estornado e ela recebe novamente o valor. Então foi o que aconteceu nesse caso. No dia 18/2/2021, nós trouxemos uma tela que mostra que a operação foi liquidada, o contrato foi liquidado, e também trouxemos, inclusive, um TED, um comprovante de transferência que demonstra que uma parcela de R$ 313,50 foi estornada para a conta da parte autora logo após esse cancelamento. Por quê? Porque a primeira parcela se daria em março de 2021, certo? E por conta, inclusive, não do banco, mas por conta, inclusive, de uma ingerência do banco, por conta da folha de pagamento do INSS, essa cobrança para o próximo mês, ela já tinha sido, ela já seria, ela já iria ser cobrada, porque a folha de pagamento do INSS, ela finaliza na metade do mês anterior. Então, a cobrança de R$ 313,50 foi feita no mês de março, um mês após a liquidação, e o banco logo após já foi estornada, inclusive já foi juntado esse comprovante do estorno. Então, excelências, eu gostaria de pontuar aqui, a operação foi liquidada em fevereiro de 2021 e a ação foi ingressa em 3 de agosto de 2021, 6 meses após a liquidação do contrato. Por isso, o banco traz nos autos de forma bastante específica essa questão da perda do objeto. Não existia mais nenhum sentido em ingressar com a ação, certo? O que se vê é que a parte autora, muito provavelmente, inclusive com a devida vênia, com o intuito de se beneficiar do judiciário, de tentar auferir algum lucro, de tentar obter quantia a título de danos morais, entra com ação. Só que com uma resolução administrativa não há de se entrar no judiciário, inclusive só vai trazer mais tempo ali de mais processos, inclusive desnecessários para o judiciário. Então, a regularidade da contratação foi demonstrada nos autos também. O juiz de primeiro grau reconheceu essa regularidade, mas a parte disso, um ponto que o juiz de primeiro grau não percebeu é que antes mesmo de tentar ser analisada a regularidade contratual, por isso que eu falo, inclusive, da perícia ser desnecessária no caso, já havia a questão da falta do interesse da ação pela perda do objeto. Então, justamente por esse ponto bem específico, era o que eu tinha a sustentar. E por isso, dessa forma, pugna o banco que seja mantida a improcedência, se não pela regularidade contratual, mas pela prévia resolução administrativa da coisa. Agradeço a disponibilidade. Embargadora. Pois não, senhor presidente. Passa então a leitura do projeto de ementa que está assim lançada. Recurso de apelação, ação de inexistência de débito, combinado com petição de indenização por danos, empréstimo consignado, questionamento quanto à autenticidade da assinatura apresentada nos documentos de contratação, necessidade de perícia grafotécnica, cerceamento de defesa configurado, sentença anulada, recurso conhecido e provido. A caixa alta já está bem objetiva e já traduz o que está no corpo da ementa por completo e do voto. É assim que voto. Embargador Lucena. Acompanho integralmente a relatora. Eu também acompanho e proclamo o resultado. A Câmara, unanimidade, conhece o recurso para dar-lhe provimento. Agora vamos aos pedidos de preferência. O 672, embargo de declaração, número 0635-308-74, 2021, 8060000, 50 mil, embargante RSDA, embargado MDSA, embargado DDS, advogado Jaime de Menezes, e pela parte pelos embargados, e a relatoria do desembargador Everardo Lucena. Na verdade, é da Bahia aqui. Doutor James.
Tá aí, doutor James? Onde ele entrar? Desembargador Everato, com a palavra. Bom dia, doutor James. Tudo bem? Ô, James, você é advogado do embargado, né? Do embargado, excelência. Eu estou aqui negando o provimento aos embargos, então vou ler aqui a caixa alta dos embargos. Vossa Excelência. Embargo de declaração, agravo de instrumento, ação de destituição de poder familiar, alegação de omissão e contradição em subsistência, julgado colegiado que enfrentou de forma adequada as questões suscitadas, fundamentação apta a respaldar o entendimento que o juiz da 4ª Vara de Família seria incompetente de Fortaleza para julgar a ação pioneira, promoção do melhor interesse da criança, aspectos relacionados à qualidade da prova que demanda dilação probatória, sobrestamento da decisão de suspensão do poder familiar, controvérsia cujos contornos indicam a necessidade de reavaliação pelo juiz competente, intento de rediscutir a matéria da lide, incidência da súmula 18 do TJCE, recurso conhecido e desprovido. É como voto. Ok, desembargador. Eu acompanho Vossa Excelência na íntegra. E o desembargador Carlos? Igualmente o faço, presidente. Resultado, a Câmara unanimidade conhece o recurso e nega-lhe provimento. Excelência, muito obrigado. Excelente dia de serviço. Doutor Everardo, obrigado. Sua licença. Chamo a julgamento 6.83, embargo de declaração de número 015804970-2018, 806.001.50.000, embargante José Humberto Melo de Arruda Filho, embargado Ilka Monteiro Tigre, advogado Dr. Thales Mesquita. A relatoria é do desembargador Paulo. Tem ninguém, não? Então, o processo será julgado. Com demais, não tem ninguém para ouvir. Isso temos nós, né? Tá vendo? Nós somos alguém. Agora vamos aos processos com pedido de vista. Né? Aquele pedido de vista, desembargador Castro, que Vossa Excelência trouxe. Eu vou ler aqui, dando continuidade ao julgamento da apelação 0254-690-52-2020, 806.001, da relatoria do desembargador Carlos Alberto Mendes Forte, em sessão de 15 de março do corrente ano, o desembargador Paulo Ayrton Albuquerque Filho apresentou o voto vista divergindo em parte do voto do relator para dar-lhe parcial provimento ao apelo do Banco Fibra, para assim rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, afastar a boa-fé contratual. Em seguida, o desembargador relator pediu vista dos autos para exame da matéria, no que foi concedido e adiado o julgamento. Com a palavra, o desembargador Carlos. Muito bem, senhores. Eu trouxe aqui umas considerações, assim como o desembargador Paulo Ayrton fez, só que as considerações do desembargador Paulo no pedido de vista inicial foram considerações específicas, considerações sobre a matéria a qual ele domina com perfeição. As minhas considerações são considerações que levam à meditação permanente de quem julga feitos judiciais. E são considerações que eu trago de um professor chamado Kiyoshi Arada. Ele escreveu essas considerações, uma matéria muito interessante, em 14 de maio de 2018, mas está bem atual. Nós estamos em 22, faltam 4 anos, até porque são questões permanentes, não são questões transitórias, não é mudança de direito, é sobre questão, basicamente, uma questão filosófica. Eu não diria nem filosófica, ideológica, ou ideológica filosófica. Esse professor, ele é um dos fundadores do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. Muito respeitado, tem várias obras, respeitado na América Latina inteira. Não pelo currículo, mas pelo que ele escreve. É interessante. Antes de ler o voto, eu gostaria de fazer essas considerações. Diz o professor, a aplicação da lei, necessariamente genérica e abstrata, para reger a vida na sociedade se faz mediante sua interpretação, discernimento, ou discernindo o sentido do texto normativo abstrato à luz da realidade, tornando concreta a lei
em cada caso examinado. Aspas. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Isso é o artigo 5º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que é uma lei geral. O texto legal citado não se refere à realização de justiça, mas à aplicação da lei. A atuação jurisdicional do Estado por meio do Poder Judiciário, detentor do monopólio estatal da jurisdição, promove a aplicação da lei a cada caso concreto submetido à sua apreciação. Por isso, Massami Ueda, que é um doutrinador que nós recorrentemente estamos consultando, com muita propriedade, diz que, aspas, a especialização da lei ao caso concreto é o que caracteriza a atuação jurisdicional, ou seja, a norma geral e abstrata, formulada pelo legislador, se individualiza e se transforma no comando concreto entre as partes, tornando-se assim a decisão jurisdicional, lei que vincula as partes interessadas. Deixa aspas. Pode-se dizer que a sentença judicial, em última análise, é a lei particularizada. E isso nada tem a ver com justiça. O juiz é, ou deveria ser, um escravo fiel da lei. Não é sua função fazer justiça, fora dos limites legais, fazendo prevalecer sua vontade subjetiva ou seu senso de justiça, ignorando a vontade concreta e objetiva da lei, que deve ser buscada pelo aplicador por meio de interpretação, valendo-se da hermenêutica jurídica. Apenas e tão somente a lei pode cumprir a finalidade estatal de assegurar a ordem, a segurança, a paz e a harmonia dentro de um processo multirracial, de uma sociedade multirracial e multicultural como a nossa. Somente a lei é representativa da vontade média da população que elege seus representantes na Casa Legislativa. Somente a lei tem um sentido de perenidade, comportando, porém, uma interpretação atualizada em determinadas circunstâncias. Estou dizendo isso porque aflora sempre, em alguns momentos das nossas decisões, um sentimento de injustiça face à aplicação da lei. Então, fazer a distinção entre o que é a lei e a nossa obrigação faz parte desse corolário. Até porque a justiça ela é entendida em determinados momentos como um ente, outro como estrutura. Desde a Grécia até os tempos de hoje. Seja pelo aspecto filosófico, seja por causa da aplicação da própria lei. Então, dito isto, fica claro que eu vou acompanhar o voto do desembargador Paulo Ayrton. Voto de divergência magistral. E no meu voto visto eu faço considerações sobre essa performance do desembargador relativamente a essa expertise que ele tem. Tratam-se de 2 recursos de apelação civil. O primeiro interposto pelo Banco Fibra S.A., contra a sentença proferida pelo meritíssimo juiz de direito da 13ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, que julgou parcialmente procedente o pedido de ação de adjudicação compulsória ajuizada por MM Consult Negócios Imobiliários Limitada, hora recorridas, para declarar quitado o imóvel objeto do litígio e conceder a adjudicação deste em favor da empresa apelada, declarando ainda ineficaz a alienação fiduciária na matrícula de unidade imobiliária. Em sessão realizada no dia 2 de março do corrente ano, proferi voto conforme decisão colecionada às folhas 930 e 938, no sentido de negar provimento ao apelo interposto pelo Banco Fibra S.A., dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Manhattan Square Garden Empreendimentos Imobiliários Limitada e dar provimento ao recurso adesivo interposto por MC Consult Negócios Imobiliários Limitada para reformar parcialmente a sentença e, em consequência, excluir a condenação em danos morais, condenar a empresa Manhattan Square Garden Empreendimentos Imobiliários em lucros cessantes a serem apurados em sede de liquidação de sentença e majorar os honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa, mantendo inalterados os demais termos da decisão atacada. Na oportunidade, o eminente desembargador Paulo Ayrton Albuquerque Filho pediu vista do feito. No dia 15 do corrente, em apurado e minucioso voto,
O desembargador Paulo Ayrton suscitou divergência, votando pelo parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo Banco Fibra, para rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, afastar a boa-fé contratual, posto que a averbação e o registro da alienação fiduciária nas matrículas do empreendimento individualizada é antecedente ao instrumento particular, havendo menção no termo de quitação que envolveu apenas o autor e a Manhattan Square Garden, empreendimento limitado a respeito de tais matrículas, tratando-se de bem que não é destinado à moradia, mas que possui natureza comercial, afastando a aplicação da súmula 308 do STJ, prevalecendo a alienação fiduciária para o fim de julgar improcedente a ação de adjudicação compulsória, eis que o credor fiduciário é detentor da propriedade resolúvel do bem, revertendo os honorários advocatícios em seu favor, arbitrando a razão de 10% sobre o valor da causa, majorados em 20%, totalizando 12% sobre a importância atribuída ao litígio. Diante das argumentações apresentadas, resolvi, naquela oportunidade, pedir vista dos autos para uma nova análise de questão. Revendo meu posicionamento antes exposto e sob a ótica cirúrgica que bem pontuou o eminente desembargador Paulo Ayrton Albuquerque, e por bem acompanhar a divergência suscitada, fazendo alguns esclarecimentos. Compulsando de forma bastante minuciosa as matrículas-mãe individualizada do imóvel, se observa que, inicialmente, o imóvel foi dado em garantia, nos termos da RE 10 82054, folhas 88, que levou a mim e ao julgador monocrático a incorrer em erro. Contudo, o gravame foi baixado nos termos da AV 16057, as folhas 92. Em 14 de setembro de 2017, foi averbada sobre a AV 134.82054, a alienação fiduciária da sala 1503, objeto do litígio em favor do Banco Fibra. A par de me colocar inicialmente favorável ao pleito da empresa MC Consult Imobiliários, com a manutenção da decisão que acolheu a adjudicação compulsória, verificando o contrato que dê ensejo ao gravame, retifico o meu posicionamento, já que a célula de crédito bancário de número CG número 017-5417, firmada entre o Banco Fibra S.A. e a empresa Manhattan Incorporação e Construção Limitada, integrante do mesmo grupo, teve como objeto a aquisição de numerário de monta de R$ 6.037.915,65 para fins outros, não restando demonstrado que o emprego da verba se deu para o término da obra que envolve o bem sob litígio, máximo porque a mesma já se encontrava finalizada e entregue desde o ano de 2015. Dessa maneira, apesar do Superior Tribunal de Justiça aplicar de forma análoga o conteúdo do enunciado da forma 308 à alienação fiduciária, conforme abaixo transcrito, o caso aqui posto é bastante particular e não merece a analogia. Então, estou trazendo exatamente aquelas decisões que tratam tanto a hipoteca como a alienação fiduciária para efeito da súmula 18 como de regra igualitária. Muito bem, só ler aqui um pouquinho. Diz o seguinte: recurso especial, ação declaratória acumulada com a obrigação de fazer alienação fiduciária firmada entre construtora e agente financeiro, ineficácia em relação ao adquirente do imóvel. Aplicação por analogia da súmula 308, aquele que nós discutimos aqui. Continua aqui. Registre-se como bem intencionado o voto do eminente desembargador Paulo Ayrton Albuquerque, que a Corte Superior proferiu precedente sob o prisma do princípio da boa-fé objetiva, no qual o adquirente de boa-fé cumpriu o contrato de compra e venda do imóvel, quitou o preço ajustado, posto que possui legítima e real expectativa de que a construtora cumprirá com suas obrigações perante o financiador, desembaraçando-se o imóvel de todo e qualquer ônus. A situação aqui sob exame é diversa, já que a célula de crédito bancário firmada não tem como objetivo a circulação de valores para o término da obra, motivo pelo qual a aplicação analógica do conteúdo da súmula 308 é indevida. Ademais, a empresa MC Consult Negócios Imobiliários Limitada não se enquadra na imposto de consumidor, circunstância que atrairia a aplicação do mencionado enunciado jurisprudencial. De fato, consumidor, pela teoria finalista,
É um conceito intimamente ligado à presença do elemento destinatário final do produto ou do serviço. Nesse contexto, este é aquela pessoa física ou jurídica destinada a fático e econômico do bem do serviço, ou seja, é o último da cadeia de consumo que não utiliza o produto ou o serviço para o lucro, repasse ou transmissão onerosa. A empresa aqui, no caso, trata este bem como integrante do seu ativo, porque ela é imobiliária. Então, não tem aplicação clara, por conta disso, do CDC. Assim, o Instituto Finalista interpreta a legislação especial baseado nos seus fins, pois o Código de Defesa do Consumidor objetiva tutelar de forma especial um grupo mais vulnerável, quando há demonstração de hipossuficiência. E este, de fato, não é o caso dos presentes autos, porque a empresa recorrida utiliza o bem adquirido para o desenvolvimento de suas atividades empresariais e exploração de lucros. Sob esse prisma, não há razão para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o que inviabiliza também, por este aspecto, a aplicação do conteúdo da súmula 308 do STJ. Eu estou juntando aqui o recurso especial, o relator Marco Aurélio Belize, onde tem como partes aqui, residencial e tal. Onde ele diz: o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida à obrigação de entregar parte autora notas fiscais, venda de produto instalado no condomínio, bem como respectivas ART. A ART aqui é a anotação de responsabilidade técnica. Interpostas apelações pelas partes, terceira Câmara de Cível do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul deu provimento à insurgência do demandante para determinar que a requerida entregue os manuais de manutenção. Bom, aí ele vai na questão do Código de Defesa do Consumidor aqui, e colocar, aplicar apelação civil, ação de cobrança, obrigação de fazer, preliminar de ofensa de eleticidade, rejeitada, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, teoria finalista temperada ou aprofundada, pessoa jurídica equiparada à condição de consumidor, constatação de sua vulnerabilidade perante fornecedor de bens, fornecedor de manuais de conservação, dever legal de informação, etc, etc, etc. Só para deixar aqui mais claro. O Superior Tribunal de Justiça, à luz do conceito de consumidor por equiparação, eu me lembro, quando fala de consumidor por equiparação, me lembro sempre do desembargador Everardo, porque teve um voto aqui, acho que da desembargadora Maria das Graças Quental, que era a questão que ele levantou e trouxe aqui o conceito muito bom de consumidor equiparado. Acho que era um voto em relação a uma questão de indenização de uma torre de energia que foi colocada no interior do estado do Ceará, aqui. E ele trouxe essa questão, afastando, inclusive, a possibilidade. Teve até uma divergência com a própria desembargadora Fátima Loureiro relativamente a este voto. Mas eu chamo a atenção por conta do conceito que ele trouxe aqui, que foi muito bem explicitado. Estou juntando aqui vários precedentes. Agravo interno, processual civil, direito do consumidor, ação de reparação material, ausência de pré-questionamento, feito na origem. Cláusula penal. Vamos aqui para o que interessa mais de perto. Contrato firmado entre as partes, especial representativo de controvérsia, compra e venda de imóvel, na planta, atraso de entrega, contrato firmado entre as partes anteriormente, a sua vigência, contrato de adesão, omissão de multa e tal. Tudo aqui se refere à questão do Código de Defesa do Consumidor, a aplicação, principalmente nos contratos de adesão, né? Este aqui pode até ser faticamente interpretado como contrato de adesão. Faticamente. No direito, não. Porque o contrato de adesão está lá previsto no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, uma das suas hipóteses para a questão da aderência. Aqui, as partes têm conhecimento e se trata de imóvel comercial.
Então, todos eles, e ele ratifica, têm conhecimento da matéria que foi estabelecida no contrato. Então, todos eles têm conhecimento dos termos contratuais. Bom, sobre a inaplicabilidade do conteúdo da súmula 308 aos casos de aquisição de imóvel comercial, a jurisprudência do STJ é pontual. Verbis. Agravo em recurso especial. Decisão. Trata-se de agravo interposto por Caixa Econômica Federal contra a decisão que negou seguimento a um recurso manejado em face de acordo assim emendado. Direito administrativo, apelação civil, imóvel hipotecado, terceiro adquirente, pessoa jurídica. Pagamento integral do débito, princípio da boa-fé, súmula 308 do STJ, aplicabilidade do registro, desnecessidade, tal. Em que pese serem distintas a aquisição de casa própria pelo sistema financeiro da habitação, o desembargador Paulo falou no voto vista dele dos vários sistemas de aquisição de imóvel através de financiamento. Né? Esse aqui é um deles, inclusive que ele chama a atenção, do sistema financeiro da habitação, que dispõe que legislação protetiva especial a de uma sala comercial a merecer a tutela do direito de sequela do credor hipotecário. O enunciado sumular em referência vem sendo aplicado pelos tribunais de forma ampla e não somente em relação aos imóveis residenciais. O documento anexado comprova que a parte autora quitou integralmente. Então, nesse caso, sistema financeiro da habitação. É pacífico o entendimento de que, quando as hipotecas constituídas para garantir o empréstimo de valores destinados à construção, não há eficácia das mesmas em relação à terceira adquirente. Súmula 308 do STJ. Não há falar em inaplicabilidade da súmula 308 do STJ se a parte autora é adquirente de boa-fé e cumpridora de suas obrigações contratuais junto à prometente vendedora, tendo em vista que o fundamento do referido entendimento jurisprudencial é a segurança jurídica e a proteção do adquirente de boa-fé, o qual não merece ser penalizado por débito contraído exclusivamente pela incorporadora junto à instituição financeira, dispensando, nesse caso, a verificação da existência ou não do registro do contrato de promessa de compra e venda na matrícula do imóvel. Outro aqui, agravo interno no agravo em recurso especial, embargo terceiro, hipoteca, sala comercial, penhora. Súmula 308, inaplicabilidade, reexame de fatos e provas. Dissídio jurisprudencial, cotejo analítico e similitude fática. Ausência, dissídio prejudicado, decisão mantida. Trazendo aqui vários. Falando aqui do sistema financeiro da habitação. De fato, apesar de não podermos falar aqui, por pura falta de demonstração concreta sobre a ocorrência de má-fé, fato é que a empresa recorrida teve pleno conhecimento do gravame decorrente da alienação fiduciária ante o registro desta, antes da efetivação do contrato de compra e venda do imóvel. Eles não negam isso, inclusive. Apesar de constar no instrumento contratual, isso é interessante, desembargador Paulo. Ele diz assim, olha, o instrumento particular de promessa de compra e venda, que foi realizado entre a construtora e o adquirente, diz que o imóvel está livre, desimpedido e desembaraçado. Um absoluto contraste com o que acontece no registro do imóvel que foi feita a averbação da alienação fiduciária. Então, há um contraste do instrumento particular, em que foi firmado, embora eles digam que sabiam que o imóvel estava registrado, porque eles tiveram cuidado, são advogados e foram atrás do registro do imóvel. Mas no contrato promessa de compra e venda, diz que o imóvel está literalmente livre e desembaraçado de quaisquer ônus. Então, apesar de constar, né, nos termos a seguir transcritos
e, mesmo assim, optou pela aquisição do bem gravado. Olha o que é que diz. Propriedade. A vendedora declara, sob as penas da lei, ser senhora e legítima proprietária do imóvel objeto da matrícula 82054, segundo ofício de registro de imóveis da comarca de Fortaleza, que se encontra livre, desimpedido e desembaraçado de todos e quaisquer ônus, dívidas, hipotecas e arrestos ou qualquer ação repersecutória, estando disponível para alienação, conforme perfeitamente descrito e caracterizado na citada matrícula. Isso é um documento particular. O que eles podem fazer aqui, não sei. Que regresso que eles vão buscar, sob o ponto de vista de rescisão, indenização, cláusula de penalidade ou ilicitude, não sei. Nosso objeto não é esse. Nosso objeto é exatamente o estudo da situação aqui para que nós possamos saber se é possível ou não é possível a adjudicação nesses termos. E por aqui não há de se falar em esvaziamento ou perda da função do Instituto da Adjudicação Compulsória, ante o empecilho imposto pelo tipo de gravame constante na matrícula, como acima indicado, devendo a parte recorrida, caso se ache prejudicado, procurar as vias administrativas e legais para a solução do imbróglio. Em sendo assim, por todo exposto, no brilhante voto divergente do eminente desembargador Paulo Airto, assim como primado nos princípios da boa-fé objetiva, assim como da segurança jurídica, hei por bem reconsiderar meu posicionamento e aderir à divergência suscitada. É o voto. Queria parabenizar o desembargador Paulo Airto, mais uma vez, pela sua expertise e contribuição para que a gente possa fazer, não sei se justiça, mas a aplicação correta do direito. Desembargadora Fátima. A senhora, depois, desembargador Carlos aderiu. Desembargador Paulo Airto já votou. Aderiu. Agora é desembargadora Fátima. Não, porque ele já votou, ele aderiu. Agora é desembargadora Fátima. Mas se quiser a palavra também eu dou. Presidente, eu não tenho outra palavra a não ser elogiar o voto do desembargador Carlos Alberto. Foi muito preciso em todas as suas pontuações. Até porque... Não, ele não precisa acompanhar, porque até o voto porque, o voto dele prevaleceu. Em continuando válido o contrato de promessa de compra e venda, mesmo com a cláusula, a meu ver, ilegal, né, nós estaríamos ratificando, nós, Tribunal de Justiça, ratificando cláusula de contrato com direitos contraditórios na aquisição imobiliária, que isso é impossível pelo princípio da continuidade registrária. Então, desembargador Carlos Alberto, parabéns pelo voto. Vossa Excelência foi cirúrgico em todas as suas pontuações. Desembargadora Fátima. Pois não. Essa matéria foi bem discutida aqui. Eu confesso que até agora, para mim, é muito confuso. Eu gostaria, o desembargador Carlos Alberto, o seu voto muito bonito, voto vista, muita citação jurisprudencial, mas, assim, faça um resumo objetivo da conclusão, porque para mim ainda não foi fácil. Não foi aplicado, não é aplicado, não é reconhecido a lei do consumidor, a súmula não se aplica. A questão muito básica é assim, muito básica, do ponto de vista cartesiano. A súmula 308 equipara hipoteca e alienação fiduciária, que era a qual eu me apeguei para fazer a minha decisão. Entretanto, não me ative ao fato de que a empresa ela não é consumidora. Não sendo consumidora, não se aplica a súmula 308. Sim, é isso eu entendi. Isso. Então, basicamente, esta é a questão. Porque a cédula, você fala da cédula que foi... Sim, a cédula que foi... Que é o seguinte, houve uma hipoteca, foi dado baixa e posteriormente foi feita uma alienação fiduciária com aquelas salas sendo disponibilizadas para garantia de dinheiro que foi levantado para outro tipo de obra. Então, quando alguém foi fazer a aquisição, mormente para inaplicabilidade da súmula 308, verificou que aquela matrícula já existia aquela verbação daquela célula de alienação fiduciária.
Então, eu não posso hoje permitir que a adjudicação ocorra se eu não sou consumidor final, e a alienação já era de conhecimento. Então, eu só não entendo aqui, o que eu fico sempre... a questão é assim, eu também não posso fazer levantamento de conjecturas. Eu não sei exatamente esse contrato que se deu nesses termos. Eu não sei se esses termos foram organizados entre as partes. Eu não sei. Por exemplo, faz uma cláusula dessa dizendo que a alienação o imóvel está livre, desembaraçado, não sei o quê. Eu não sei se isso é para possibilitar uma adjudicação depois. Eu não sei o que as partes trataram. Eu tenho que me apegar ao que está dito. Então, no que está dito é o seguinte, eu vejo uma contradição absurda, mas que a matrícula existiu, existiu. A publicidade existe com a matrícula. Não é consumidor. Não sendo consumidor, não se aplica a súmula 308. Portanto, a adjudicação não pode acontecer. Adjudicação compulsória. O que é que ele vai poder fazer? Ele vai poder entrar com ação de rescisão contratual, buscar indenização, buscar, se for o caso de haver dele boa-fé e da outra má-fé, ele vai buscar algum tipo de cláusula penal, eu não sei exatamente o que ele quer. Mas, no presente caso, essa é a solução que se aplica. Diante de tudo que foi dito aqui... Posso só pontuar uma coisa? Eu acho que nesse caso concreto, que é muito específico, é a única solução. Não manter o contrato de promessa de compra e venda como válido, mesmo não registrado, né? E tem várias ilegalidades. O desembargador Carlos citou aqui a cláusula contratual quando fala que a construtora prometeu vender e afirma que é livre de todo e qualquer ônus, arresto, sequestro e tal. Isso é uma ilegalidade flagrante. Agora, como é que vai ser ele reaver como promitente comprador o que pagou pela unidade? Isso aí é outra história. O que não pode é a justiça ratificar esse contrato e dizer que ele é válido, com todas essas irregularidades. Bom, depois de tudo que foi aqui explicado, explanado, a matéria realmente é uma matéria que não é comum, não é? Ela tem suas nuances, e eu acompanho, então, o eminente relator, o relator desembargador com desembargador Carlos, já que ele aderiu a Vossa Excelência. Isso. Acompanhe, então, senhor presidente, o eminente relator. No caso aí, como o desembargador Paulo divergiu, depois o desembargador Carlos Alberto pediu vista, aderiu ao voto, torna-se o relator originário. E a desembargadora Fátima acompanhou, eu vou proclamar o resultado, nos termos do voto vista para dar parcial provimento ao apelo do Banco Fibra e para assim rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, afastar a boa-fé contratual. Decisão unânime da... Agora vamos ao processo retirado de pauta. Desembargador Carlos Alberto Mendes Forte, o embargo da declaração 06-27-527-64-2022-806-0000-50.000. Desembargadora Maria de Fátima de Melo Loureiro, 66-108, embargo de declaração 01-11-883-43-2019-806-001-50.000. Todos os demais processos pautados para esta sessão que foram julgados por voto provisórios agora são considerados definitivos por unanimidade, de acordo com o voto dos eminentes relatores. Alguma consideração, Corte? Não, presidente, já que vai encerrar a sessão, eu quero parabenizar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, como sempre, né? Vossa Excelência vem conduzindo os trabalhos de forma exemplar. Para nós é uma segurança, uma tranquilidade. Essa nossa Câmara aqui é conhecida pela harmonia, não só entre os pares, mas também com os advogados que sejam, o Ministério Público, Defensoria. Nós temos aqui uma eleição de harmonia sempre. Permanentemente elegemos a harmonia como nosso mistério de trabalho. Então, parabenizar a Vossa Excelência, mais uma sessão que vencemos, que concluímos. Quero desejar a todos um bom dia, um restante dia de trabalho e muita saúde, muita paz. Presidente, da mesma forma, parabenizar a Vossa Excelência pela condução, como sempre, desejar uma ótima continuidade aí de semana e dar uma notícia aqui, não sei se é de utilidade pública, até conversando com o desembargador Carlos Alberto, ontem, segunda-feira, conversando no almoço com o desembargador, o presidente, o desembargador Abelardo,
ele me falou sobre um estudo que o desembargador Fernando Schmidt está fazendo e que me parece que vem uma proposta de alteração do horário das sessões das câmaras de direito público, de 1h30 para as 14 horas, em virtude do tempo, que agora é menor, os processos são votados muito rapidamente, e eu acho que, se for para todas as câmaras, eu não vejo nenhum problema, porque o que vai subir de 1h à tarde sobe também pela manhã, e o tempo é o mesmo entre o horário da sessão de manhã para de tarde. Eu não sei como é que todo mundo faz para chegar aqui pela manhã, mas eu já testei 3 horários. Eu já saí de casa às 7h30, passar aqui, chegar às 8h30. Isso antes de eu, já sabendo que vinha para a segunda Câmara, mas antes de participar de uma sessão. Não cheguei às 8h30. Aí passei a vir, sair de casa às 7h15. Não cheguei às 8h30. 7 horas cheguei, faltando 10 minutos. E aí saio às 6h45, aí não, chego com antecedência de 30 minutos. Né? Vai depender muito da Unifor, de questão de estar de férias ou não, pessoal. Então, eu acho que, se for recepcionado para todas as câmaras, essa mudança de meia hora para frente, talvez fosse interessante, pelo menos no meu caso concreto. Eu não sei como é que todo mundo chega aqui, deve vir muito cedo também, como eu saio de casa às 6 horas, 6h15. Pois é, né? 6h45 é o aí digo perto. Aqui, aí recebo os advogados, digo, quem quiser falar comigo, chegue cedo. Quem não chegar cedo, não vai ter. E vou continuar do mesmo jeito, porque a parte que eu deixar o TRE, não, porque aí eu vou ficar vindo também na terça-feira, aí dá para atender todo mundo, porque é mesmo que o meu horário é diferenciado. Mas lá no TRE também nós começamos a sessão às 9 horas. Vamos aguardar aí, por mim, é uma objeção. Ele sai daqui, sai de casa assim, que deu para vocês, ele passa no curral, tira leite, se fosse, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Só ele não vir para cá, seria o mais feliz do mundo. Não, senhor presidente, igualmente parabenizá-lo pela condição dos trabalhos, principalmente por essa energia boa, esse astral bom que nos contagia, e dizer que hoje foi uma maratona, mas missão cumprida, desejar um bom dia a todos e até a próxima, se Deus quiser. Podemos usar as palavras, que Vossa Excelência está morrendo de fome. Eu também. Então, só agradecer a Deus aí mais um dia de trabalho e vamos em frente. Declaro encerrada a sessão.